Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos o conceito de homonímia, ou, em outros termos, palavras homônimas. Esse é um fenômeno muito estudado dentro da semântica, que trata do estudo dos sentidos, dos significados. Portanto, homonímia é o que nós veremos agora. Começando, para entender esse fenômeno, começando pelo sentido etimológico. Homonímia. Como é a formação do termo? Do ponto de vista morfológico, nós temos aqui homo, o radical homo, que significa igual, e onímia significa nome. Então, o termo homonímia possui como significado etimológico nome igual ou palavra igual. Homônimos, por consequência, são as palavras iguais na escrita ou na pronúncia, mas com sentidos diferentes. E aqui nós temos alguns exemplos. Vejam, manga como vestuário, parte do vestuário, e manga enquanto fruta. Vejam que são palavras iguais. E nesse caso aqui são iguais na escrita e na pronúncia, mas com sentidos diferentes. E acento. Acento com C e com dois S. Aqui nós temos a pronúncia igual, mas escrita diferente e muito mais o sentido. Acento com C significa um sinal gráfico. Acento com dois S significa um banco. Então, homônimos, homonímia, trata de palavras que são iguais na sua pronúncia ou na sua escrita, mas com sentidos diferentes. Outros exemplos de palavras homônimas, tratando aí da homonímia. Manga, como parte de roupa do fruto. Pastel, massa frita ou pastel com uma técnica de pintura. Pena, pena das aves ou pena enquanto castigo, punição. Cálculo, operação matemática ou cálculo renal, pedra no organismo. Vale, depressão de uma terra ou vale como recibo de compra. Venda, ato de vender. Venda como aquilo que cobre os olhos. Renda, questão financeira, e renda, tecido. Canto, um ângulo, esquina, e canto, música. Aqui a gente percebe que são palavras exatamente iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita, e com sentidos diferentes. Homonímia. Há vários tipos de homonímia. Nós poderíamos considerar a homonímia da palavra, como os exemplos já citados, são palavras iguais, mas com sentidos diferentes, e ainda poderíamos considerar a homonímia de estrutura, que são construções gramaticais idênticas que provocam sentidos diferentes, como falei com um rapaz de maiô. O que essa frase está querendo dizer? Que eu falei com o rapaz enquanto eu usava maiô, ou que eu falei com um rapaz que usava maiô. Então, essa construção pode dar esses dois sentidos. Isso é o que é chamado de homonímia de estrutura. Mas, nessa exposição, o nosso foco será a homonímia da palavra. Nós temos aí, basicamente, dois tipos de homônimos. São os homônimos perfeitos, são aqueles que são iguais na pronúncia e na escrita, mas com sentidos diferentes, e os homônimos imperfeitos. Eles são iguais, têm a mesma pronúncia, mas são diferentes na escrita, ou ainda têm a mesma escrita, mas pronúncia diferente. Então, há alguma, nesse caso, o imperfeito, há alguma diferença na escrita ou na pronúncia. Vamos ver aqui mais especificamente os tipos de homônimos. Então, aqui nós temos o homógrafo heterofônico, homógrafo heterofônico, homo significa igual, como nós vimos, mesma grafia, hetero, diferente, fônico vem de fonia, de sons diferentes. Então, o homógrafo heterofônico tem a mesma escrita, mas
som diferente. Vejamos. Colher como verbo, né? Se você colher a fruta, ou colher como substantivo, uma colher de sopa. Então, aqui nós temos a mesma escrita, mas pronúncia diferente. Verbo e substantivo. Um outro tipo de homônimo, o homófono heterográfico. Homófono é a mesma pronúncia e heterográfico é escrita diferente. Então, nós temos aqui cela, a mesma pronúncia, mas com escrita diferente. Cela, um pequeno quarto, e cela como arreio em animal. Cela, nós temos, então, essa pequena diferença aqui na escrita, mas o som é o mesmo e também com sentidos diferentes. E, por fim, nós temos o homófono homográfico, que é o que nós já vimos, o homônimo perfeito. As palavras com a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas com sentidos diferentes. Cedo, verbo, né? E cedo, advérbio. Cedo do verbo ceder e cedo no tempo, mais cedo. Resumindo, então, homonímia, homo igual, homonímia trata das palavras que são iguais na escrita ou na pronúncia, mas com sentidos diferentes. Palavras homônimas. E aqui, como exemplo, manga, manga como parte de vestuário ou manga como fruto. E aqui é um exemplo de homônimo perfeito igual na escrita e na pronúncia. Ou ainda eu posso ter o homônimo que possui a mesma pronúncia, mas uma diferença na escrita. Acento com C e 2 S, ou ainda eu tenho a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Almoço e eu almoço. É isso, pessoal. E bons estudos.